O espelho da sala reflete um cenário que ninguém mais verá. O silêncio no apartamento de Guarulhos é denso, interrompido apenas pelo ritmo constante do relógio de parede. Conferindo o alinhamento de cada costura, um trabalho manual que levou meses de economia para ser concluído. A luz da tarde entra pela janela, revelando a poeira que dança no ar e o contraste entre a preparação minuciosa e a ausência de convidados. Ela não se move, o tempo escorre. O café na xícara esfria enquanto ela sustenta o olhar contra o vidro. Não há ruído de trânsito, não há vozes, apenas a respiração lenta de quem se preparou para um grande dia que, para o resto do mundo, segue como um sábado comum. Ela alisa o tecido sobre os joelhos, um gesto repetido, buscando uma perfeição que não encontrará eco lá fora. O relógio marca as horas. O apartamento continua vazio. Ela permanece sentada, esperando, embora o telefone sobre a bancada não emita um único som. O aparelho sobre a bancada vibra. O som estridente corta o ar parado do apartamento, forçando Elsa a desviar o olhar do espelho. Ela atende. A voz de Fernanda é clara, direta, desprovida de hesitação. O choque não vem do grito, mas da calma com que as palavras são ditas. Mãe, eu te amo, mas não quero que a senhora vá. Vai ser constrangedor para todos. A frase paira no ambiente, sólida e cortante, como vidro quebrado. Elsa não questiona. A mão dela, ainda estendida sobre a mesa, trava. Os dedos se fecham lentamente sobre a fórmica fria. Ela solta um "tá bom" quase inaudível, um suspiro que se perde antes de atingir o receptor. O clique da ligação encerrada ecoa mais alto que qualquer discussão. O silêncio retorna, mas agora é diferente. Ele carrega o peso da exclusão. Fernanda não quer ser vista com ela. O telefone descansa no gancho, mudo, enquanto Elsa permanece estática. O tic-tac do relógio recomeça, marcando o ritmo de uma solidão que ela agora entende ser definitiva. Ela solta o ar, o peito sobe e desce uma única vez, e o reflexo no espelho parece, enfim, reconhecer a realidade daquela proibição. O relógio na parede de 2013 marcava horas que pareciam não avançar. Osvaldo partira, deixando para trás apenas o silêncio da casa e um monte de contas acumuladas sobre a mesa. Fernanda, com os olhos fixos nos livros escolares, não percebia a tempestade que se formava. Ela estava prestes a entrar na faculdade, um sonho que agora parecia um abismo financeiro intransponível. Elsa caminhou até o quarto, onde a gaveta da cômoda guardava o último vestígio de uma vida a dois. Ela retirou a aliança de ouro. O metal, ainda morno pelo calor da sua própria pele, pesava toneladas em sua palma. Não houve hesitação, apenas a urgência de um futuro que ela precisava comprar. Ela segurou o objeto contra a luz, observando o brilho do ouro antes de fechá-lo em um envelope. Saiu de casa, caminhando pelas ruas sob um sol impiedoso, até chegar à loja de penhores. O balcão de madeira era frio, um contraste com a febre que sentia no peito. Ela depositou a aliança sobre a superfície de vidro. O atendente contou as notas com uma lentidão que a sufocava. Quando ela saiu, o dedo anelar estava estranhamente leve, vazio, marcando o fim de uma proteção e o início de um ciclo de privações silenciosas. O dinheiro estava no bolso, mas o preço pago seria sentido por anos. O motor da máquina Singer ganha vida com um zumbido constante, uma frequência que se torna a trilha sonora dos próximos anos. Elsa senta-se, a coluna curvada sobre o tecido branco, os dedos guiando a agulha com uma precisão cirúrgica. 1, 2, 10 vezes. O metal corta o tule, o cetim, a renda, transformando metros de material em vestidos de noiva para desconhecidas. Cada peça finalizada é um cheque depositado na conta de Fernanda, um degrau a mais na escada que a filha sobe. O sol nasce e se põe através da janela estreita do apartamento, iluminando o pó que dança no ar enquanto a máquina nunca para. Aos 47 vestidos, o corpo de Elsa protesta. As costas travam, os punhos incham e as pontas dos dedos tornam-se calejadas, marcadas por perfurações acidentais que ela mal nota. Ela limpa o suor da testa com o antebraço, sem interromper o ritmo, mantendo as mãos firmes no volante da máquina. À noite, ela guarda o dinheiro restante em uma caixa de metal, escondida sob as pilhas de tecidos. Fernanda liga,
Fala sobre as notas da faculdade, sobre os novos amigos, sobre o mundo que se abre, mas Elsa apenas ouve. Ela nunca menciona as horas de privação, o cansaço que pesa nos ombros ou o fato de que cada vez que a filha celebra uma vitória acadêmica, é o resultado direto de mais uma noite de costura sob a luz amarela da lâmpada da sala. Os anos de esforço sobre a máquina Singer renderam frutos que Elsa mal reconhecia. Fernanda, agora gerente, movia-se com uma autoconfiança que parecia não ter raízes no apartamento de Guarulhos. Ela trocou os livros acadêmicos por reuniões em escritórios de vidro e almoços em locais que Elsa só via pela televisão. A distância entre elas não era apenas geográfica, mas um abismo de hábitos e expectativas. Em uma tarde, Fernanda trouxe o noivo para uma visita rápida. Elsa permaneceu na cozinha preparando um café. Quando ouviu as vozes vindas da sala, Fernanda falava baixo, mas a voz carregava um peso que cortou o ar. "É por isso que eu não trago as pessoas aqui", disse ela, em um tom que buscava apagar a presença da mãe no ambiente. A frase pairou sobre a mesa, mais cortante que qualquer agulha que já tivesse atravessado os dedos de Elsa. O som da risada do noivo abafou o silêncio que se seguiu. Elsa apertou a alça da xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela não saiu para confrontá-los. Ficou parada, ouvindo a filha descrever sua vida como um passado que precisava ser ocultado. A dor da rejeição não deixou marcas físicas, mas paralisou seus movimentos por longos minutos. Fernanda despediu-se apressada, sem notar o olhar da mãe através da fresta da porta. O apartamento, antes um santuário de esperança, tornou-se um lugar de isolamento absoluto. Janeiro de 2026 trouxe um envelope pesado pelo correio. Elsa abriu o selo dourado com as mãos trêmulas. Era o convite. O papel, denso e texturizado, prometia um reencontro. Uma pontada de esperança, esquecida há anos, floresceu no peito. Ela retirou as economias de uma vida da lata de alumínio. Visitou lojas, escolheu o tom de azul que desejava, marcou o horário no salão. Cada gesto era uma tentativa de se preparar para ser vista, para estar presente, para ser mãe. O relógio avançava rápido e ela já imaginava a caminhada até o altar. 3 dias antes da cerimônia, o telefone tocou. A voz de Fernanda, no outro lado da linha, foi fria, direta, cortando o ar como uma lâmina. "Mãe, eu te amo, mas não quero que a senhora vá. Vai ser constrangedor para todos." O mundo ao redor de Elsa silenciou. Ela não respondeu com gritos ou súplicas. Apenas disse, "Tá bom", e pousou o fone no gancho. O silêncio da casa tornou-se insuportável. Ela caminhou até o armário, retirou o envelope pardo que guardava para emergências e começou a colocar dentro dele o registro de tudo o que fora ocultado. Com passos firmes e decididos, ela pegou a bolsa e saiu em direção à porta. O plano estava traçado. Se a presença física era proibida, a verdade encontraria seu caminho até o altar, custasse o que custasse. O ônibus parou na esquina da igreja. Elsa desceu, segurando a bolsa contra o peito. A umidade do ar pesava, mas seus passos eram ritmados, sem hesitação. Ela atravessou o pátio de pedra, onde o som dos seus sapatos ecoava contra as paredes altas. Ao entrar, o frescor do interior da igreja a envolveu. O padre Miguel estava perto do altar, organizando os arranjos de flores. Ele se virou ao ouvir a aproximação. Elsa caminhou pelo corredor central, sentindo o peso do envelope pardo sob o braço. Ela parou a poucos metros dele. O padre a observou com atenção, notando o semblante contido e os olhos fixos. Elsa não esperou pelo cumprimento protocolar. Ela estendeu a mão e entregou o envelope. Seus dedos roçaram o papel grosso. "Por favor, leia isto durante a cerimônia", disse ela. A voz saiu firme, sem tremores. O padre Miguel recebeu o objeto sentindo a densidade do conteúdo. Ele segurou o envelope com as 2 mãos, as sobrancelhas levemente arqueadas em um sinal de compreensão. Elsa não explicou mais nada. Ela apenas inclinou a cabeça e deu um passo para trás. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som de um sino distante. O padre guardou o envelope sob o braço, em um gesto de proteção. Elsa deu meia volta. Ela saiu da igreja sem olhar para trás, sabendo que o curso dos eventos estava agora selado pelo papel que ela acabara de confiar a ele. Sábado chegou.
Na mesa de fórmica, Elsa despejou o café quente na xícara. O vapor subia, misturando-se à luz da manhã. Ela vestia o traje planejado, os dedos acariciando a borda da mesa. A quilômetros dali, a nave da igreja no Morumbi estava lotada. O murmúrio das conversas cessou quando o padre Miguel subiu ao púlpito. Ele abriu o envelope pardo. O papel farfalhou no silêncio absoluto. Esta é a história de um sacrifício, começou o padre. A voz dele ecoou pelas colunas de pedra. Ele leu sobre a aliança de ouro vendida em 2013, sobre as noites dobradas sobre a máquina de costura Singer, sobre os 47 vestidos feitos para estranhas. Cada palavra era uma agulhada na realidade daquela cerimônia. Na primeira fila, convidados pararam de sussurrar. Rostos se voltaram para o altar. Fernanda, estática ao lado do noivo, sentiu o peso de cada frase. Seus olhos se arregalaram. O buquê tremeu em suas mãos. As lágrimas começaram a correr, traçando caminhos quentes pelo seu rosto. Ela tentou manter a postura, mas os ombros cederam. O padre continuava, detalhando a solidão de uma mãe que pagou, centavo a centavo, pelo luxo que agora a filha exibia. O choque percorreu os bancos da igreja como uma onda. Fernanda soltou um soluço audível, as mãos cobrindo o rosto, enquanto o mundo que ela construíra desmoronava sob o peso da verdade revelada. O táxi freou bruscamente diante da igreja. Elsa pagou a corrida, desceu e caminhou até a entrada principal. Suas mãos, calejadas por anos de agulhas e linhas, apertavam a alça da bolsa. Ela empurrou as portas pesadas de madeira. O som do rangido cortou o ar, atraindo centenas de olhares. Lá dentro, o silêncio era absoluto, denso como chumbo. Elsa deu um passo, depois outro, pelo corredor central. Cada movimento seu ressoava no mármore. No altar, Fernanda soltou o buquê de flores. As pétalas caíram no chão, espalhando-se. Ela não olhou para o noivo nem para os convidados. Fernanda correu. Seus passos apressados ecoaram pela nave enquanto ela descia os degraus do altar. A distância entre elas encurtou rapidamente. Fernanda alcançou Elsa no meio do corredor e colidiu contra seu peito, envolvendo-a em um abraço desesperado. Elsa sentiu o calor das lágrimas da filha em seu ombro. O choro de Fernanda era contínuo, um som que preenchia todo o espaço sagrado. Elsa fechou os braços ao redor da filha, sustentando seu peso. Ali, diante de todos, a barreira de luxo e a distância social foram desfeitas. Não houve palavras, apenas a pressão firme dos corpos. Fernanda soluçava, apertando a mãe, em um pedido de perdão que não precisava de voz. A igreja inteira observava, imóvel, enquanto o vínculo, rompido por anos de silêncio, era finalmente selado pelo reconhecimento do sacrifício invisível. A agitação do casamento deu lugar a uma nova rotina. Dias depois, o silêncio do apartamento em Guarulhos já não pesava. Fernanda apareceu na porta, subindo as escadas com um passo diferente, mais lento. Ela entrou na sala, percorreu o olhar pelo ambiente e parou diante da mesa onde Elsa costumava tomar seu café. Fernanda retirou da bolsa uma pequena caixa de veludo. O toque do material era macio sob seus dedos. Ela a colocou sobre a madeira da mesa, deslizando-a suavemente em direção à mãe. Elsa abriu a tampa. O brilho do ouro refletiu a luz da janela. Dentro, uma aliança idêntica àquela vendida em 2013 repousava no forro de cetim. Elsa passou o polegar pelas letras gravadas na parte interna. U e E. O metal estava frio, mas a sensação de posse era imediata. Fernanda observava cada movimento, as mãos apoiadas na borda da mesa. Não houve grandes discursos. O objeto sobre a mesa falava por si só, preenchendo o vazio deixado por anos de distância. Elsa retirou a aliança da caixa e a colocou no dedo anelar. O encaixe era perfeito, como se o tempo não tivesse passado. Fernanda suspirou, um movimento que liberou a tensão acumulada nos ombros. Elsa olhou para a filha, depois para a aliança, sentindo o peso daquela reparação silenciosa. O vínculo, antes fragmentado pelo orgulho e pelo esquecimento, encontrou ali sua âncora. Naquele pequeno gesto, a história foi reescrita. Hoje, Fernanda visita o apartamento toda semana. Ela entra, deixa a bolsa sobre o sofá e caminha direto para o centro da sala. Lá, a velha máquina de costura Singer ocupa agora o lugar de honra. Elsa a mantém limpa,
livre de poeira, pronta para o uso. Fernanda para diante dela. Ela estende a mão e toca a base de ferro fundido, sentindo a textura fria do metal sob as pontas dos dedos. Ela gira a manivela lentamente, ouvindo o som seco da engrenagem. Fernanda olha para a mãe e diz: "Essa máquina pagou minha vida inteira." Ela fica exatamente aí. Elsa observa a cena, sentindo o peso daquelas palavras. A máquina, que antes era apenas uma ferramenta de sobrevivência escondida no canto, tornou-se o pilar daquela sala. Elsa coloca a mão sobre a madeira gasta do tampo da mesa. O passado, marcado por noites de trabalho solitário e agulhadas no dedo, agora se transforma em uma lembrança de dignidade compartilhada. Elsa sorri, um gesto contido, enquanto Fernanda se senta ao seu lado. O silêncio entre elas não é mais de vazio, mas de presença. A dor dos anos de distância deu lugar a um respeito novo, um laço reatado pelo fio invisível de um sacrifício que, finalmente, foi reconhecido por ambas. O apartamento, antes um lugar de espera, é agora o ponto de encontro de uma história que, enfim, encontrou seu lugar de descanso.